Atualmente, a Ucrânia enviou um ultimato à Bielorrússia. O ultimato foi feito levantando questões sobre as instalações militares dentro da Bielorrússia. O prazo final do ultimato é até 25 de junho. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que retransmissores de drones usados em ataques russos estão na Bielorrússia e pediu sua remoção em uma semana. Ele alertou que, se a Bielorrússia não retirar os equipamentos, a Ucrânia adotará ações militares. Zelensky afirmou que os retransmissores de drones estão instalados em 2 regiões da Bielorrússia. Ele afirma que essas instalações ajudam na navegação e na guiagem dos drones russos, sendo usadas em ataques a cidades ucranianas. Zelensky questionou o sentido de Lukashenko afirmar que não quer se envolver na guerra e disse que, se for verdade, ele deveria retirar esses equipamentos e parar seu uso. Zelensky destacou a indústria de refino de petróleo da Bielorrússia como problema, dizendo que o país é um dos principais fornecedores das forças russas e criticou seu apoio à guerra da Rússia. O presidente ucraniano Zelensky sempre demonstrou cautela com a Bielorrússia. No início da guerra, forças russas atacaram a Ucrânia pelo território bielorrusso. Em maio de 2026, o presidente ucraniano Zelensky afirmou que a Rússia estava considerando operações militares utilizando as regiões sul e norte da Bielorrússia e que o alvo poderia ser a Ucrânia ou algum país membro da OTAN. Como parecia que a Bielorrússia poderia ser envolvida e um novo ataque poderia acontecer por meio dela, a Ucrânia reforçou suas linhas de defesa na fronteira norte. De qualquer forma, a Ucrânia enviou um ultimato à Bielorrússia. O prazo é até 25 de junho. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia faz um ultimato sugerindo ataque desse tipo a um terceiro país. Por isso, depois que esse ultimato foi divulgado, a tensão dentro da Bielorrússia também parece ter aumentado. A Bielorrússia, até agora, manteve uma aliança com a Rússia, mas evitou ser definida como parte direta do conflito. No entanto, quando o presidente da Ucrânia mencionou diretamente certas instalações em território bielorrusso e sugeriu medidas militares, a situação deixou de ser algo que pudesse ser ignorado. Os presidentes da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e da Rússia, Vladimir Putin, vão se reunir para discutir o assunto. Espera-se que os dois líderes discutam intensamente como o aviso da Ucrânia pode se desdobrar no futuro e quais medidas conjuntas podem ser tomadas em resposta. A Rússia também reagiu imediatamente. O governo russo criticou as declarações da Ucrânia, chamando-as de ações hostis que ameaçam a estabilidade regional. Em especial, argumentou que o simples fato de mencionar publicamente a possibilidade de ação militar devido a questões relacionadas a instalações no território da Bielorrússia pode se tornar um precedente extremamente perigoso. O lado russo destacou que essas declarações podem aumentar as tensões e tornar a segurança regional mais instável. A Rússia chamou a posição da Ucrânia de interferência nos assuntos internos da Bielorrússia. Exigir a demolição ou a suspensão das operações de instalações localizadas dentro do território de um determinado país é considerado uma violação da autoridade de um Estado soberano. As autoridades diplomáticas russas declararam que, como a Bielorrússia é um Estado independente e soberano, questões relacionadas devem ser decididas pela própria Bielorrússia e não devem ser impostas por pressão externa ou ameaça militar. Atualmente, Rússia e Bielorrússia estão tratando essa questão não apenas como uma simples troca diplomática, mas como um problema de segurança. Isso porque não descartam completamente a possibilidade de a Ucrânia tomar ações concretas. Por isso, as agências militares e de inteligência dos dois países monitoram de perto essas tendências. Após o alerta da Ucrânia, a tensão sobre a Bielorrússia cresceu e a política da Europa Oriental enfrenta novas variáveis. O principal foco é se a Bielorrússia entrará diretamente na guerra. Até agora, o presidente Lukashenko continuou a cooperar militarmente com a Rússia, mas tem mostrado uma postura de evitar que as forças armadas do seu país sejam enviadas para a linha de frente. A Bielorrússia cedeu território e instalações militares à Rússia, participou de treinamentos e cooperação militar, mas afirma não ser parte do conflito. Na verdade, não houve casos em que as forças armadas da Bielorrússia tenham participado de combates em grande escala. No entanto, há a possibilidade de que a situação mude. Se a Ucrânia realmente atacar diretamente certas instalações no território da Bielorrússia, como alertou, o governo bielorrusso pode tomar decisões diferentes das atuais, pois o simples fato de seu território ser atacado pode servir como justificativa para uma resposta militar. Se o governo da Bielorrússia considerar essas instalações de segurança nacional, a resposta pode ser ainda maior.
Espera-se que a Rússia também veja essa situação com muita sensibilidade. A Bielorrússia compartilha um sistema de segurança coletiva com a Rússia, e os dois países mantêm uma cooperação militar de longa data. Portanto, se ocorrer uma situação em que a Bielorrússia seja atacada, é provável que a Rússia também interprete isso como uma questão de sua própria segurança. Nesse caso, há previsões de que medidas de resposta muito mais duras possam ser consideradas do que as atuais. Além disso, se a Bielorrússia se envolver ativamente na guerra, isso pode aumentar significativamente a pressão sobre a Ucrânia. A Ucrânia concentra forças nas frentes leste e sul, mas, se surgir ameaça real da Bielorrússia, pode ser preciso enviar mais tropas e equipamentos para lá. Isso pode afetar os cálculos estratégicos das forças armadas da Ucrânia. Analistas dizem que o resultado desse ultimato pode marcar um novo ponto de inflexão na guerra. Até agora, a Bielorrússia tem apoiado a guerra, mas evitado participar diretamente, mantendo essa postura. No entanto, dependendo do desenrolar da situação, há a possibilidade de esse equilíbrio, mantido até agora, ser abalado. Além disso, o conflito diplomático entre Ucrânia e Polônia também é um ponto que merece atenção. Atualmente, o conflito sobre a memória histórica entre Ucrânia e Polônia está se intensificando. Em maio, o presidente da Ucrânia, Zelensky, concedeu o título de Heróis da UPA ao Centro Independente de Operações Especiais do Norte das Forças Armadas Ucranianas. No entanto, essa UPA representa uma história dolorosa para a Polônia. A UPA foi uma organização armada nacionalista ucraniana que combateu a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, colaborou com os nazistas e entre 1943 e 1944 massacrou cerca de 100 mil poloneses. A Polônia, obviamente, não aprovou essa organização e protestou contra a Ucrânia. No final, isso levou à retirada da condecoração polonesa do presidente Volodymyr Zelensky. O motivo pelo qual essa situação chamou ainda mais atenção é que o conflito não terminou apenas com a retirada da condecoração do presidente Zelensky. Após a decisão do governo polonês, houve forte reação do meio político ucraniano. Até ex-presidentes ucranianos, após a democratização, começaram a devolver voluntariamente as condecorações recebidas da Polônia. Além disso, altos funcionários atuais das áreas de diplomacia e segurança também aderiram a esse movimento, fazendo com que as relações entre os dois países esfriassem mais rapidamente do que o esperado. O problema é que essa tendência não se limita apenas a um simbolismo político. Atualmente, a Polônia ocupa uma posição muito importante nas medidas de apoio à Ucrânia. Grande parte dos suprimentos militares e equipamentos de apoio fornecidos pelos países ocidentais está sendo enviada para a Ucrânia através da Polônia. Desde o início da guerra, a Polônia foi o primeiro destino de milhões de refugiados ucranianos. Por isso, os dois países mantêm fortes laços em segurança, economia e questões humanitárias. Com o aumento dos conflitos históricos, as preocupações também crescem. Na Polônia, há quem aponte que uma reação emocional pode afetar as relações bilaterais no futuro. Políticos que apoiam a Ucrânia alertam que, se o conflito continuar, pode haver danos à confiança entre os países. Dentro do governo polonês, há quem defenda administrar a situação, evitando aumentar a tensão. A imprensa estrangeira também mostra preocupação com o incidente. Meios de comunicação apontam que, embora Ucrânia e Polônia tenham interesses de segurança comuns, o confronto direto por questões históricas pode aumentar o ônus estratégico para ambos. Em meio à guerra com a Rússia, o aumento do conflito com a Polônia, um dos aliados mais próximos, é visto como um sério problema para a Ucrânia. Para a Ucrânia, tudo isso é um grande fardo. Ela envia ultimato à Bielorrússia e enfrenta conflitos com a Polônia sobre a memória histórica. Claro, as duas questões têm naturezas completamente diferentes. O problema com a Bielorrússia está mais relacionado à segurança e assuntos militares, enquanto o problema com a Polônia está mais ligado à história e à diplomacia. No entanto, do ponto de vista externo, o foco está no fato de que a Ucrânia está tendo atritos com vários países ao mesmo tempo. Em especial, a Ucrânia não é um país que consegue se sustentar apenas com sua capacidade de conduzir a guerra atualmente. A Ucrânia continua a guerra com base em vários tipos de apoio: fornecimento de armas, apoio financeiro, apoio de inteligência e o apoio político da comunidade internacional. Assim, as relações diplomáticas são tão importantes quanto o poder militar. Na verdade, desde o início da guerra, a Ucrânia tem realizado atividades diplomáticas contínuas com muitos países e tem se esforçado bastante para garantir o apoio da comunidade internacional. Meios de comunicação estrangeiros e especialistas em política internacional têm observado com interesse as ações externas da Ucrânia. A pressão sobre Belarus e o conflito com a Polônia têm motivos diferentes, mas o surgimento simultâneo de questões diplomáticas torna a reação internacional uma variável importante. Com o prolongamento da guerra, análises apontam que, além dos resultados na linha de frente, a imagem diplomática e o consenso internacional também são importantes.
Além disso, do ponto de vista dos países ocidentais, a cooperação e a unidade entre os aliados também são consideradas fatores importantes no processo de apoio à Ucrânia. Portanto, caso os conflitos com os países vizinhos se intensifiquem, é possível que alguns países passem a observar a situação com ainda mais cautela. Claro, até o momento, não há sinais de que os principais países ocidentais estejam tentando mudar suas políticas de apoio à Ucrânia. No entanto, avalia-se que, para que a Ucrânia continue mantendo um apoio internacional estável no futuro, não apenas a resposta militar, mas também a gestão das relações diplomáticas, permanece como uma tarefa importante.